Fala, turminha do sétimo ano, tudo bem? Vamos então para mais uma videoaula. Olha que assunto legal hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a região Nordeste, a região em que nós vivemos. Então, falando inicialmente sobre esse assunto, nós vamos estudar o capítulo 8, falando da ocupação histórica e distribuição atual da população. Em outras palavras, nós vamos ver como a população do Nordeste, da qual nós vivemos, como ela começou a ser povoado, como o Nordeste em si, inclusive o Ceará, começou a ser povoado, quais as condições para que isso fosse possível. Então vamos lá? Nesse primeiro slide você vê o nome A Produção de Açúcar. Crianças, o açúcar foi... Aliás, a produção de açúcar, né, foi a primeira atividade econômica no Nordeste. Foi lá no século XVI. Portugal, nessa época, ainda não manifestava muito interesse pelo Brasil. Mas aí tinha pessoas, né, empresários, que a gente chamava ali de capitães hereditários, que eles se interessaram no solo do Brasil. Eles perceberam que o solo brasileiro era fértil, era rico, era uma terra boa de se produzir cana. E o objetivo era realmente produzir açúcar. Então foi isso que de fato aconteceu. As principais fontes de cana-de-açúcar, como vocês veem aí, olha, era no litoral nordestino, né? É na região da praia. Inclusive vocês veem aí propriamente em Fortaleza também, né? Então ali foi que se localizavam os primeiros engenhos, foi no litoral. O que é um engenho? É onde se produzia a cana-de-açúcar. Quem eram os principais trabalhadores dos engenhos? Numa época que ainda não tinha mão de obra especializada, né, e assalariada, quem era usado eram os negros escravizados. É isso mesmo, os negros trabalhavam nas lavouras da cana-de-açúcar. No entanto, além do açúcar, da produção em si do açúcar, conforme vocês veem aí nessas gravuras, tinha outros produtos que também eram comercializados aqui, que dava muito lucro. Alguns deles eram o pau-brasil, o tabaco, o algodão. Todos eles eram importados, né? Aliás, eram exportados, levados para fora do país. Então o Brasil ganhava muito dinheiro com isso. Vamos falar então um pouquinho de outras formas de se produzir, de ganhar dinheiro aqui no Nordeste, lá no início. Nós vimos até aqui que a população brasileira no início se concentrava mais no litoral, né, nas praias, por conta da cana-de-açúcar. Mas à medida que outras atividades econômicas foram surgindo, houve a necessidade da população sair da praia e ir mais para o interior. Uma das atividades econômicas que possibilitou isso, crianças, foi a criação de gado e o cultivo de algodão. Então a criação de bovinos e mulas, né, tornou possível que muitos saíssem da praia e fossem para o interior. O Rio São Francisco, que é muito conhecido hoje ainda, né, por conta aí da transposição das águas dele, afetando até o Ceará, ele foi muito usado nesse tempo. Porque imagina só, numa região seca, em que a seca castiga, um rio cortando boa parte da região possibilitava grandes vantagens. Então, a partir disso, o que é que acontecia? Muitos produtores plantavam, também havia a criação de gados, o cultivo de algodão, graças ao Rio São Francisco. Como eu disse no início, os portugueses não estavam nem aí para o Brasil. Só que aconteceu que eles começaram a perceber que outros países estavam a fim de comandar o Brasil. Então, o que é que aconteceu? Para proteger o território que eles acreditavam que era deles, eles criaram algumas fortificações, conforme vocês veem aí, ó. O Forte de Maceió, o Forte de Salvador. Qual era o objetivo dessas fortificações? Era proteger o território, né, colonial, o território brasileiro, que os portugueses consideravam como seus, de invasões estrangeiras. Então, por exemplo, vinham os holandeses que gostavam muito de produzir açúcar aqui, eles eram bombardeados por meio desses fortes.
Esses fortes deram origem a muitas cidades hoje, inclusive grande parte das capitais do Ceará, aliás, do Nordeste, surgiram a partir desses fortes. Como, por exemplo, próprio Maceió, Salvador, Natal. Tá? O próprio nome Fortaleza aqui no Ceará dá a ideia, né, desses fortes, dessas fortificações grandes que surgiram com esse objetivo. Tá bom? Então foi assim que foi ocupado historicamente a população do Nordeste, né? E foi distribuído para o interior a partir da produção, aí da criação de cana, da produção de cana-de-açúcar, né? Do cultivo do algodão. Assim foi indo ao interior a população. Então esse é um contexto histórico, eu espero que vocês tenham entendido.